Qualquer país pode ser alvo de um atentado terrorista. Só que terrorismo não é qualquer ataque, ele tem umas cláusulas específicas. Para ser terrorismo, tem que ter uso da força física ou da força psicológica contra um governo ou contra uma população, ou as duas coisas juntas. E essa violência tem que ter como base alguma intenção ideológica ou política, ou novamente as duas coisas juntas. Hoje em dia as nações que mais sofrem com terrorismo são as nações do Oriente Médio e também da África. Só que segundo o Instituto para Economia e Paz, a gente não fica sabendo muito do que acontece por lá, quando o assunto é terrorismo. Porque esses ataques, quando eles acontecem na África e no Oriente Médio, eles não são muito noticiados pela mídia, diferente de quando esses ataques acontecem na Europa e na América do Norte. Oi, eu sou André Giannoccari, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro dos fatos mais curiosos do mundo. E nesse vídeo eu também quero mostrar para vocês os 6 piores, os mais cruéis atentados terroristas de todos os tempos. Eu sei que o pior deles vocês já devem estar imaginando aí, mas fica até o final do vídeo, porque nem todos são muito lembrados. Mas nem por isso eles deixaram de ser marcos na história. Em sexto lugar tem a destruição do voo Air India 182. Em 23 de junho de 1985, o voo da companhia Air India saiu de Montreal, Canadá, com destino a Nova Delhi, capital indiana. Aí pouco tempo depois o avião desapareceu do radar. Foi aquela correria alucinante para tentar descobrir o que estava acontecendo. Só que quando a nave desapareceu, provavelmente já era tarde demais. Uns dias depois de sair do Canadá, partes da nave apareceram no litoral da Irlanda. A nave teria explodido por causa de uma bomba. Todo mundo que estava a bordo morreu. Ao todo, 329 pessoas, entre passageiros e tripulantes. O grupo separatista Babar Khalsa foi apontado como autor do atentado terrorista, mas oficialmente nenhuma organização até hoje assumiu a autoria desse ataque. Em quinto lugar tem a invasão da escola em Beslan, que é uma cidade da Rússia. E em 1º de setembro de 2004, um grupo separatista da Chechênia invadiu uma escola nessa cidade e fez pelo menos 1.200 reféns, entre adultos e crianças. O cárcere desses reféns durou 3 dias. Só que o grupo separatista espalhou explosivos na escola. E no 3º dia de cárcere, esses explosivos foram detonados depois que as forças de segurança do governo russo chegaram lá. Resultado, 372 mortes. A maior parte das vítimas eram crianças, além de 747 feridos. A quarta posição como um dos piores atentados terroristas de todos os tempos é a do incêndio no cinema Rex. Esse atentado foi em 19 de agosto de 1978, faz tempo já. O cinema Rex ficava na cidade de Abadan, na província de Khuzistão, uma das 31 províncias do Irã. Aí no dia do atentado, 4 homens fecharam os acessos do cinema e colocaram fogo em tudo. Com isso morreram 477 pessoas e outras 10 ficaram feridas. O atentado teria como autor um grupo militante islâmico daquela época. Na terceira posição tem o massacre dos Yazidis. Bom, primeiro eu tenho que explicar para vocês o que são os Yazidis. Os Yazidis são um grupo étnico e também religioso, e eles são remanescentes de um período anterior à islamização no Oriente Médio. E eles têm divergências teológicas com os muçulmanos de tradição sunita. Isso porque no Yazidismo acredita-se que o anjo mais importante criado por Deus, chamado de Tauzi-Meleque, ele é representado por um pavão. Seria, no entendimento sunita, o diabo. Em 14 de agosto de 2007, mais ou menos às 7 horas da noite, carros-bomba explodiram numa ação coordenada em 2 cidades do Iraque, Catânia e Jazira. As cidades são povoadas por Yazidis, e nesses ataques morreram mais de 500 pessoas. E pelo menos 1.500 ficaram feridas. Apesar da divergência com os sunitas, ninguém até hoje assumiu a autoria do atentado. O segundo lugar é da rebelião do Boko Haram em Maiduguri.
O Boko Haram é uma organização islâmica fundamentalista que nasceu na Nigéria. O nome Boko Haram vem do Hausa, que é uma língua falada no norte nigeriano, e significa, numa tradução livre, a educação não islâmica é pecado. Em julho de 2009, militares nigerianos fizeram uma investida na cidade de Maiduguri, que é a capital do estado de Borno, para encontrar o fundador e então líder máximo do Boko Haram, Mohamed Yusuf. Isso revoltou o Boko Haram e eles promoveram uma série de ataques a civis, prédios e áreas públicas, numa ação extremamente violenta e sangrenta. Os ataques resultaram num saldo de 780 mortos e um total ainda não contabilizado de pessoas feridas, porque foram muitos. No dia 30 de julho, o Yusuf foi morto. Ele teria sido executado pela polícia nigeriana. E a primeira posição como o mais terrível atentado terrorista da história, vocês já devem imaginar, foram os ataques orquestrados de 11 de setembro. No dia 11 de setembro de 2001, formou-se uma rede ofensiva contra símbolos dos Estados Unidos. E a execução dessa ofensiva foi em série. Primeiro, em Nova York, 2 aviões da American Airlines foram guiados contra as torres gêmeas do World Trade Center. Os ataques foram de manhã. Às 8h46, uma nave atingiu a Torre Norte. E às 9h03, outra nave atingiu a Torre Sul. Depois, outro avião, também da American Airlines, foi guiado contra o Pentágono, na Virgínia, às 9h37. E não parou por aí. Um quarto avião da mesma companhia aérea caiu num campo aberto na Pensilvânia, às 10h03 da manhã. O grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda foi apontado como autor dos ataques, que teve como principal articulador o milionário Osama Bin Laden, principal fundador e então líder da Al-Qaeda. Ele foi capturado e morto pelas autoridades dos Estados Unidos em 2011, depois de uma caçada ferrenha. O motivo dos ataques seria o fato de que Osama Bin Laden não aceitava as tropas dos Estados Unidos em território muçulmano, e também o apoio do governo americano ao Estado de Israel, dentre um monte de outros motivos. Os ataques de 11 de setembro resultaram em 2.993 pessoas mortas e mais de 8.900 feridas. Então é isso, meus caros amigos, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu, fui!